pouquinho mais de recursos para poder ampliar os nossos trabalhos e fazer a coisa bem feita, né? Então estão todos convidados para que dia 8/7 possam se reunir com a gente. No nosso site, no nosso Facebook tem mais informações de local, tá bom? Então vamos fazer a nossa prece? Vamos então agradecer aos nossos amigos espirituais que estão ao nosso lado nesta manhã, nos auxiliando, nos inspirando, fortalecendo a prática do amor e do bem em nosso coração, em nosso ser, especialmente ao nosso anjo guardião, esse espírito que se encarregou de nos auxiliar nesta reencarnação que nos encontramos nesse momento, está sempre ao nosso lado, nos amparando em nossas necessidades. Agradecemos de coração a este amigo e também a nosso Mestre Jesus, que há 2000 anos esteve entre nós, nos passando ensinamentos de amor, de perdão, de fé, de humildade, para que possamos encontrar e construir a paz e a felicidade em nosso ser. Obrigado, Jesus. Tu és o nosso guia e modelo, que possamos segui-lo a cada passo em nossas vidas. E agradecemos também ao nosso Pai, o Deus Criador, que nos criou espíritos, que nos deu esse dom que é a vida, essa oportunidade de crescermos, de aprendermos, de evoluirmos. Esteja conosco, agora e sempre, Senhor. Graças a Deus. Então nós vamos convidar agora a Márcia, que vai fazer a palestra com o tema Mateus 24, né? Por favor, Márcia. Olá, amigos, bom dia a todos vocês que estão aqui presencialmente, bom dia a vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pelo Facebook da Casa Vovô Nestor. É sempre um prazer estar aqui na casa, poder minimamente contribuir com os trabalhos aqui da casa. E no começo do ano, na primeira palestra do ano, eu coloquei para nós um desafio, né? É um desafio para mim também, de falar um pouquinho sobre o capítulo de Mateus 24, o sermão profético, que é o capítulo no Evangelho de Mateus. E no começo do ano nós passamos por alguns versículos, do versículo 1 até mais ou menos o 4, e hoje a gente vai andar um pouquinho mais nessa discussão. E essa discussão, ela é fruto, né, essas ideias que eu vou trazer aqui para vocês, é fruto de uma reflexão coletiva, né, entre a espiritualidade e o grupo que vem se dedicando a esse estudo já há algum tempo. Nós estamos mais diretamente realizando esses estudos, né, online, todos os domingos, às 5 da tarde, através do portal Ser, portalser.org, nos reunimos todos os domingos às 5 da tarde para conversarmos sobre os textos enviados pela espiritualidade em orientação a cada um dos versículos do Mateus 24. E estamos juntos já desde o final de 2020. Então, as ideias que eu vou trazer aqui, não é? Elas são frutos dessa discussão coletiva entre nós, juntamente com a espiritualidade. Antes, eu vou passar aqui pelos versículos do 1 ao 8 para nós nos lembrarmos, né, dessa primeira parte do sermão. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E aí seguiram para o Monte das Oliveiras, né? E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos então, quando serão essas coisas, não é?
que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse: acautelai-vos, cuidado, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é importante que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas serão apenas o princípio de dores. Então, a intenção, dessa jornada de reflexão em torno desse tema, ela é muito importante porque nós estamos aí nesse momento de transição planetária, Nós espíritas entendemos bem essa ideia dessa transição do planeta, para um mundo de regeneração. Então, por que o estudo desse capítulo do Mateus 24 é tão importante? Por que a espiritualidade está nos chamando para olhar para esse sermão profético, no sentido de vislumbrar fatos futuros, Por que a espiritualidade está nos convidando para que a gente faça uma reflexão sobre o Mateus 24, ou sobre o sermão profético mais especificamente? Porque a gente vem entendendo ao longo desse processo de estudo que há muitas chaves que nós podemos abrir nesse sermão para o melhor entendimento dessa fase de transição pela qual a gente está passando, Muitos ensinamentos que podem, assim, acertar com mais precisão os caminhos que a gente deve seguir nessa fase de transição. Num caminho muito mais de autoconhecimento. A gente vai perceber ao longo do que nós vamos comentar aqui, que a proposta do sermão, quando ele fala guerra, nação contra nação, terremotos, não são questões externas, mas na verdade são questões bastante individuais. Então, a ideia é que o sermão possa nos guiar nesse caminho mais preciso, não só conosco no caminho de autoconhecimento, mas também num caminho de testemunho do Cristo, Testemunho da nossa fé, testemunho da nossa confiança em Deus, Testemunho nos seus desígnios de Deus que são perfeitos, Os seus atos, a sua justiça, a sua vontade, elas são absolutamente perfeitas. Então, quando a gente olha lá para fora, a gente fala, puxa, quanta coisa está acontecendo, Quanta coisa difícil, quanta coisa que nos causa tristeza, que nos causa comoção, está acontecendo, Mas a gente tem que ter essa firmeza e essa confiança de que tudo está nos desígnios dele. Então, a gente pode perguntar, mas como assim o sermão vai falar das minhas intimidades, vai falar do meu conhecimento? Ele está falando de guerra, está falando de nação contra nação, está falando de terremoto. Mais à frente, nos versículos à frente, ele vai falar da dor do parto, dos falsos profetas, parede de templo que vai ruir, que já ruiu, O que seria isso então? Então, como é que o sermão pode servir para mim como um instrumento de autoconhecimento e me ajudar nessa caminhada? É simples, Porque ao longo do estudo a gente vai perceber que Jesus não estava se referindo a eventos externos, a uma guerra específica, a um terremoto específico, a um evento da natureza, a um maremoto, a um tufão, a qualquer outra coisa. Mas ele, na verdade, está dizendo que tudo isso deve acontecer na nossa consciência. Guerras, terremotos, templos derribados, para trazer um homem novo. Se a gente está arrumando para a regeneração, estamos nesse período de transição para um planeta melhor, para um planeta onde o bem vai se sobrepor ao mal, o mal ainda vai existir, essas dificuldades ainda vão existir, mas o bem estará se sobrepondo ao mal.
Então é preciso que a gente construa um homem novo. E é essa a proposta a que o sermão nos leva, né? Um homem mais consciente das suas dificuldades, mais consciente das suas limitações, né? E entender que a evolução do espírito, ela se dá aqui mesmo, todo dia quando a gente levanta e passa o dia de trabalho realizando qualquer atividade que a gente realize, quer seja em casa, quer seja no trabalho, quer seja na casa espírita, em todos os lugares onde a gente está, há esse convite do trabalho, né? Um convite de entendimento das palavras do Cristo no sermão tem como objetivo nos auxiliar a alcançar voos mais altos nessa nossa linha ascendente de evolução do espírito. Então, entendendo como nós estamos no mundo e entendendo que nós estamos no mundo como parte desse nosso processo de evolução, mas nós não somos do mundo, não é? Então, a materialidade deste mundo, dessa vida, nos serve, mas nós não podemos ser escravos dessa materialidade, né? Entendendo que essa materialidade é uma fase de transição das nossas vidas e que a gente tem que estar preparado para as próximas vidas, não é? Então a gente se prepara hoje para uma vida melhor, a gente se prepara hoje para poder ganhar o bilhete para retornar à Terra quando ela for um planeta de transição. Eu quero voltar aqui, né, nesse planeta quando ele estiver melhor, não é? Quando ele estiver já mais galgado no bem. Então, estou me trabalhando quanto a isso desde já. Então, Jesus, no sermão, ele nos convida a trilhar esse caminho que vai nos levar a patamares mais altos, né? Deixando para trás ciclos de vontades. Então, é o que eu quero, né? Não é a vontade de Deus, quem manda na minha vida sou eu, não é? Esses ciclos de vontades, de paixões, derrubar as paredes do templo, que está lá no primeiro versículo, significa o quê? Me libertar desse homem velho que vem vindo nesses ciclos de reencarnação, às vezes batendo na mesma tecla, 2, 3, 4 encarnações, a gente batendo na mesma tecla, e isso faz com que a gente não evolua, não é? Então eu tenho que derrubar essas paredes, abrir espaço na minha consciência, no meu espírito, para que eu possa receber, por exemplo, ensinamentos novos como esse, que possam me levar a um processo de mais autorreflexão. O que é que eu tenho feito da minha vida? O que é que eu busco da minha vida? O que é que eu gostaria da minha vida daqui para frente? Não só no sentido material, de qualidade de vida, do ponto de vista da materialidade, mas eu como espírito, sabendo que daqui a algum tempo eu não estarei mais aqui. Retorno à vida espiritual, não é? E lá vou ter atividades, vou prestar contas, não é? E lá vou me preparar novamente para a nova reencarnação. Então, tendo essa ideia dessa infinitude da vida do espírito, né, de que nós somos eternos, né, vamos viver para sempre, vamos estar reencarnando ainda por milênios, milênios e milênios, até que possamos alcançar mundos mais puros, mundos onde o bem estará completamente reinando, é um trabalho árduo e longo. E a gente, como espírita, a gente já sabe disso. Só que a gente tem que se conscientizar disso, né? Então, Jesus no sermão, ele está nos convidando a isso, a florescer um homem mais espiritualizado, sem paixões, conquistando em si o poder de perdoar. Então, essa espiritualidade que vem nos conduzindo nessa reflexão do Mateus 24, vem trabalhando conosco a importância do perdão, que é uma questão que vem atravancando a vida da gente, né? Eu vou carregando a minha vida cheia de mágoas, de ressentimentos, cheia de culpas, e isso vai atravancando o nosso processo de evolução.
Então eles dizem que se eu não trabalhar o perdão comigo mesmo, puxa, é mesmo, eu errei, fiz errado, mas agora já sei onde foi o meu erro e vou tentar reverter esse processo na medida que eu puder daqui para frente. O outro errou comigo, não é? Então eu vou trabalhar o perdão com o outro, o que ele fez, ou ele deixou de fazer o que eu gostaria que ele tivesse feito e ele não realizou, não é? E, acima de tudo, o perdão com Deus. Porque a gente fica, Deus quis, mas no fundo você fala, poxa, mas por que Deus fez isso comigo? Né? Puxa, por que? Nossa, eu me considero um cara tão legal, uma pessoa tão legal, e Deus me traz um negócio desse que eu não estava esperando agora, de última hora, né? Desbanca a minha vida, vira a minha vida de 180 graus. Puxa, mas eu estava achando que eu estava fazendo tudo certinho, né? E Deus me manda uma dessa. Então, a gente tem que trabalhar esse perdão com Deus, né? E trazê-lo de novo para o centro das nossas vidas, porque ele não é lá um velhinho que está lá em cima da nuvem, num patamar inalcançável por nós, né? Não, ele está aqui, ele está exatamente presente aqui neste momento, ele está presente dentro de cada um de nós. Então, eu tenho que trabalhar esse perdão com ele. Eu o aceito, né, como meu pai que me ama e que é perfeito. Então eu preciso aceitar os desígnios dele para mim, porque ele sabe o que é melhor para mim. Ele já me vislumbra na minha perfeição lá na frente. Ele já conhece o espírito que hoje habita esse corpo, que é a Márcia, que tem esse nome nessa vida, mas ele já sabe como vai ser a Márcia perfeita do futuro. Eu ainda não. Estou conquistando, mas ele, na sua grandeza, ele já conhece cada um de nós na sua perfeição, né? E acima de tudo, então, é preciso muita coragem para a gente passar, não é? Não é preciso coragem da gente levantar de manhã e enfrentar todos os dias essas dificuldades, né? Ter coragem de acreditar no Pai, nessa perfeição dele para as nossas vidas. Então, coragem para derrubar as paredes do templo, da gente arrumar a casa, tirar as teias de aranha das vontades, das paixões, das vontades de autossatisfação, né? E só ficar pensando nas conquistas materiais. A gente precisa ter coragem para isso. E aí eu vou trazer para vocês um trecho de um dos autores espirituais sobre esses versículos, né? Então, ele diz assim, ainda ontem, veja só, né? Essas encarnações para trás, ainda ontem, lutávamos, né, para colocar em nós um raciocínio com capacidade para compreender a Jesus, né? Compreender os seus ensinamentos, compreender a Deus, né? E agora, nesse esforço de sentir essas doçuras, não é? Ditas pelo Mestre, né? Que o nosso coração possa exceder, ultrapassar os conceitos equívocos das nossas ilusões mais egoístas e possa caminhar realmente de forma real e permanente. É preciso que entendamos que hoje somos o resultado de muitas das nossas vidas, que a gente vem lutando de séculos em séculos, né? Para entender melhor o ensinamento do Cristo e poder principalmente aplicá-lo nas nossas vidas, né? Então, se hoje a gente está aqui nesse domingo, né, assistindo essa palestra, é porque o nosso espírito já entendeu a importância do Cristo e das suas palavras na nossa vida. Mas a gente sabe que só aceitá-lo não é suficiente. A gente precisa dar um passo além disso, né? Então é preciso que ele realmente habite em nós. Mas o que isso significa? Significa luta íntima. E aí por isso que o sermão traz pra gente guerra entre as nações, né? Então a nossa nação velha vai lutar contra essa nação nova que quer surgir, né? Para isso a gente tem que subir aos montes,
né? Vamos lá, tá lá no sermão, subir ao Monte das Oliveiras, né? Então a gente tem que buscar o Cristo, né? A gente tem que se esforçar para chegar mais próximo dele. Ele está sempre conosco, mas nós temos que ter a vontade, né? Paulo diz nas suas cartas, né? Prossigamos, né? O mestre fala em muitas vezes durante o Evangelho: levanta-te, levantemos todos, né? Então ele nos convida a essa ação, né? Então, para que a gente possa beber essa água límpida, né? Desses ensinamentos que o mestre traz para a gente precisa então promover mudanças, tá? Mas isso não vai acontecer sem esforço, sem vontade, né? E sem muita dor. Tá lá no sermão, as dores do parto. O que é a dor do parto? Não é? Não é o nascimento de um novo ser? Então a gente não vai conseguir desenvolver em nós esse novo ser se a gente não passar por essas dores do parto, não é? Esse revolver dentro de nós daquilo que eu não gosto em mim. E tem que aceitar que determinada coisa eu não gosto em mim, que eu desejo realmente me modificar nesse sentido. Mas nesse caminho há muitos atalhos perigosos, atalhos que podem nos atrasar nesse processo de evolução, porque a gente tende a procurar o caminho largo, né? A porta larga, as facilidades, né? Sem muita dor, uma coisinha mais rápida, né? Hoje em dia com a internet a gente quer tudo rápido para ontem, com pouco esforço, né? Mas não vai ser assim, né? O caminho não é esse, né? O caminho que vai nos levar, em definitivo, ao Pai é um caminho tortuoso, um caminho de estágios, né? Onde a gente vai galgando e vai subindo. Só que nesse caminho há muitas ciladas e há muitos labirintos que a gente precisa tomar cuidado, né? Para a gente não entrar neles e depois ficar perdido nesses labirintos, algumas encarnações, sem conseguir sair dele e a gente ficar perdendo tempo, né? Perdendo tempo. Então, ele adverte no sermão: cuidado, haverá muitos cristos, muitos falsos cristos e falsos profetas, né, que nos arrastam todos os dias para esses labirintos do orgulho, do egoísmo, da falta de caridade, né, na direção às paixões materiais, enfim, tudo que pode nos atrasar, está lá no sermão. Quando ele fala de falsos cristos e falsos profetas, ele não está falando só de alguém que está ali pregando em algum lugar, não é? Ele está falando de nós mesmos, porque nós também podemos ser falsos cristos e falsos profetas para nós mesmos, porque a gente pode ficar se enganando do que a gente quer e do que a gente precisa fazer. Ou a gente pode ser um falso Cristo, um falso profeta para outra pessoa, porque a gente pode desvirtuar uma outra pessoa que busca em nós uma ajuda e desvirtuá-la do caminho para onde ela realmente deveria seguir. Então eu vou trazer aqui mais um trechinho de um outro texto de um benfeitor do projeto. Mas eis que, mesmo entumecidos em razão da experiência no bem maior, a inclinação para o trabalho nos inspira os passos e nos conserva em terreno consciencial seguro. É que a luz do Consolador nos permite melhor aproveitamento de nossas habilidades ínfimas e íntimas, pois a medida do Criador dos mundos para com seus filhos é sempre a que visualiza o esforço, está pedindo esforço o tempo todo para a nossa mudança, né? Empreendido na luta consigo mesmo. Deus espera de nós esforço e perseverança, dedicação e ação, servir a Ele através dos nossos irmãos, né? A doutrina espírita nos auxilia a entender com mais clareza esse propósito para as nossas vidas
Ele está falando do Consolador prometido, né? Através também de um melhor entendimento das leis de Deus que regem todo o universo e os mundos. Sendo assim, convencidos que somos do papel da doutrina espírita de descortinar o Evangelho de Jesus, sentimos-nos, eles, à vontade para essa conversa fraterna. Veja a amorosidade desses espíritos que vêm conversar conosco, né? Eles vêm e sentam com a gente e conversam com a gente de igual para igual nesses textos, né? Nos trazendo a respeito das lições inesquecíveis de Jesus. Recorremos então a reuniões familiares, né? Pequenas reuniões, como outrora faziam os primeiros cristãos, não é? Que a gente possa buscar essas reuniões como nós estamos fazendo agora, não é? É muito consolador saber que há muitos espíritos que velam por nós, não é? Não só a espiritualidade desta casa, né? Mas como ele disse na introdução, o nosso protetor espiritual que vela por nós, não é? E toda uma espiritualidade, quando a gente se engaja, por exemplo, num projeto como esse, nós temos gente do Brasil todo, a gente tem gente de fora do Brasil, não é? Que vem acompanhando esse projeto e todo esse processo de reflexão, né? De forma contínua, de forma disciplinada, porque não é fácil não, porque aí vem, a gente fica lá nas nossas reuniões no domingo, a gente fala, vamos para o céu um pouquinho, a gente brinca, né? Vamos para o céu um pouquinho, mas depois desligou o computador da reunião online, tá, semana inteira ali, né? As dores do parto, as dificuldades do dia a dia, e aí a gente volta para a reunião depois no domingo, mais uma vez, para a gente poder se encher dessa energia, dessa positividade, né? Dessa amorosidade, desse grupo espiritual que nos orienta, né? Então é necessário que acreditemos em nosso potencial de mudança. Eu posso sim mudar, eu não preciso mais continuar a ser quem eu sou, eu posso me melhorar, né? De realizar coisas novas, primeiramente em nós, para que depois a gente possa realizar coisas novas no mundo. Se eu quero um mundo melhor, se eu quero um mundo regenerado no bem, eu preciso me transformar primeiramente num homem de bem, para que o meu testemunho reverbere nesse mundo e aí sim possamos reverberar em outros irmãos o bem e aí sim possamos conquistar um mundo onde o bem estará sobreposto ao mal. E eles sempre nos lembram da questão 919 do Livro dos Espíritos, que é uma resposta de Santo Agostinho, né? E em que ele diz, conhece-te a ti mesmo. Então é esse processo que o sermão está nos levando, nos conhecer melhor, né? Quando a gente desliza um pouquinho, eles vêm e falam, lembrem da questão 919 do Livro dos Espíritos, falar, tá, estamos lembrando. Saímos do curso. A gente já sabe que a gente saiu do curso quando eles nos trazem a lembrança dessa questão. Para quem não conhece, vale a pena ir lá. Questão 919 e as questões seguintes do Livro dos Espíritos, uma resposta magnífica de Santo Agostinho, que nos leva a essa autoanálise, né? Ele diz assim, todos os dias, como é que foi que eu me modifiquei? Todos os dias à noite eu faço uma lista de reflexões sobre o que eu realizei naquele dia, né? Se eu fiz alguma coisa que deixou alguém triste, se eu fiz alguma coisa que não deveria, se eu pratiquei coisas boas, se eu pude ajudar a outras pessoas. Então, faz uma lista de reflexões sobre como foi aquele nosso dia. Então, e aí a gente tem que sair do passado, né? Nós estamos presos, remoendo coisas que nos aconteceram, não só nessa encarnação, mas também em outras encarnações. Ideias que a gente traz, sentimentos que a gente traz impregnados no nosso espírito, que a gente às vezes não percebe, não tem consciência, mas que anda atravancando a vida da gente.
Mais uma vez vou trazer outro trechinho de texto. Eles dizem assim: potências celestes anseiam consolar os pequeninos de Deus, que jazem confinados, nós, no aprendizado terreno. Espíritos nobres e resplandecentes desejam falar-vos sobre as revelações da verdade. O preço é a vossa entrega ao encargo, não é? O que eu vou ganhar participando de um projeto como esse, por exemplo, não é? Eu vou ganhar alegria e confiança. Então, eles sempre nos lembram sobre a confiança em Deus, o fortalecimento da nossa fé e que tudo seja feito com a alegria cristã. Que alegria é essa? É aquela alegria dos primeiros cristãos. Aquela alegria daqueles cristãos que iam ao Coliseu sendo sacrificados e eles cantavam, não é? Como está lá descrito no capítulo do Boa Nova, de Humberto de Campos, né? E então, é essa alegria cristã, quer dizer, apesar das dificuldades, não é uma alegria boba, né? Um riso bobo. É uma alegria contagiante, né? Uma energia que vem da gente, que apesar das dificuldades, a gente vai e segue realizando as questões das nossas vidas, né? Que são necessárias. E aí eles continuam: não vos enganeis. Será de preferência na solidão íntima, né? Quer dizer, nas nossas reflexões mais íntimas, que as potências da nossa alma irão se adestrar, que elas vão se moldar, no bom sentido, né? Não no sentido talvez pejorativo do que essa palavra pode ter, né? Mas no sentido de nós nos amoldarmos no caminho das leis de Deus, né? É no insulamento, né, no isolamento, que ouvireis no íntimo os sussurros do que deve realizar. E somente depois de apropriadamente experimentado nas vicissitudes, lembra, ele falou antes, as dores do parto são necessárias. Somente experimentados pelas vicissitudes é que acordareis o Deus que vive em vocês. Não é? Então falei que Deus vive em nós, o Cristo habita em nós. Nós é que não estamos vendo, nós é que estamos achando que não, mas eles habitam em nós e todas essas potências da alma, como diz lá Leon Denis no Problema do Ser, do Destino e da Dor, né? O pensamento, a consciência, o livre-arbítrio, a vontade, todas essas potências da alma, elas estão todas dentro da gente desde que fomos criados. E a gente precisa usar isso a nosso favor. Sim, somos pequeninos deuses, porque em nós, desde a nossa criação, habita uma chama divina que contém todas essas potências do Espírito que vão sendo desenvolvidos ao longo desses milênios. Voltando ao texto, não mais temeis essas circunstâncias de provas, eles dizem, que serão alguns minutos de desconforto em uma viagem que vos levará ao paraíso. A gente está nessa vida e acha que essa vida não vai acabar nunca, que o sofrimento não vai acabar nunca, não é? E que não tem mais nada depois, às vezes a gente se esquece disso. Que representará o pó levantado por vossos pés em movimento dessa estrada ascensional, quando sabes que o oásis grandioso do dever cumprido vos aguarda a poucos metros, né? A caminhada é longa, são milênios de reencarnação e de mundo espiritual e reencarnação na vida material, mas para eles é apenas alguns metros, alguns anos, né? Se sois caminhoneiros, compete-vos caminhar, se sois lavradores, compete-vos lavrar. Então, o que eles estão dizendo? Aonde você estiver, faz o seu trabalho, cumpre o seu dever com Deus.
na sua casa, no seu trabalho, na sua família, com os amigos, não é? Na casa espírita. É lá, não precisa fazer grandes coisas, não. É exatamente lá no seu lugarzinho onde você está que você vai conseguir realizar essas coisas todas, né? E o mais confortador, como eu disse antes, é a gente perceber que nós não estamos sós. Às vezes dá uma solidão, né? Bate um negócio e você fala, hoje, puxa, dá aquela vontadinha de nem levantar da cama, né? Porque a vida está difícil, né? Mas eles sempre nos lembram que há sempre um amigo fiel nos apoiando, né? O nosso anjo da guarda, um outro espírito familiar que vem nos conduzindo nessa trajetória, né? Além dos próprios benfeitores, né? Estamos ligados à Casa Vovô Nestor, são estes benfeitores aqui que estão conosco durante toda a semana cuidando de nós. Eles não estão só aqui quando estamos aqui na casa, não é? Eles estão conosco o tempo todo, zelando por nós o tempo todo, porque essa é a felicidade dos espíritos superiores. Cuidar daqueles que vêm vindo atrás deles. Está lá no Livro dos Espíritos, né? Então, eles dizem o seguinte, não é possível mais recuar. Os tempos de mudanças são chegados e nós não podemos fugir deles. Todos nós passaremos por esse processo de transição interna e a transição do planeta, como resultado das nossas transições internas, né? Não sejamos nós os falsos profetas que dissiparemos palavras de angústia, medo, sofrimento e dor. Então, quando a gente vê uma notícia ruim, qual tem sido a nossa atitude? A gente espalha pelo WhatsApp e pelas nossas redes sociais, não é? Fica falando sobre aquilo o tempo todo, ou a gente busca o silêncio e uma palavra consoladora para quem está ali próximo de nós, naquela situação difícil, ou se é uma situação longe de nós, né? Será que nós estamos elevando os nossos pensamentos, porque a gente já sabe da força do pensamento, está lá no Evangelho, está lá no Livro dos Espíritos, né? A força do nosso pensamento para poder chegar como gotículas de amor e de paz para aqueles irmãos que estão passando por aquela dificuldade, não é? Sejamos nós aqueles embaixadores do Cristo que testemunham suas palavras de amor por onde passarmos. Que todos possam identificar em nós aqueles que estão marcados pelo bem e pelo amor, pela fraternidade e pela caridade, pela compaixão e pela benevolência, pela indulgência, né? Na facilidade de perdoar tudo o que está a nosso redor. É preciso, então, silenciar e respirarmos profundamente o ar de Deus, né? Deixar que o ar de Deus entre em nossos pulmões, né? Porque a gente sabe que estamos imersos no fluido cósmico universal, não é? E que Deus está presente em tudo, em absolutamente tudo. Então, façamos esse exercício de inspiração, imaginando que Deus está entrando em nós, o seu ar divino está entrando em nós, está inundando as nossas células deste corpo material, né? E as células do nosso corpo espiritual, nos dando a energia necessária para que a gente possa continuar nessa caminhada. Os frutos desse trabalho, né, estão amadurecendo, desse trabalho íntimo. E nós seremos as árvores que dispensará a todos ao redor esses frutos. Então, se eu me trabalho, se eu me melhoro, se eu me torno uma pessoa do bem, né, eu vou dispensar esses frutos nas minhas ações, nas minhas palavras, nos meus sentimentos, né, nos meus pensamentos, né? Porque já não somos mais servos, e sim somos seus filhos. Jesus nos considera amigos. Esses benfeitores espirituais nos consideram amigos irmãos. Tem um dos textos em que ele diz assim:
companheiros, amigos, irmãos. Ele começa o texto dizendo, ele faz uma palavra composta dessas 3 palavras, mostrando o significado que a gente tem para esses benfeitores, né? Então, legiões do céu vêm acompanhar-nos, interessadas em nossa vitória. Sejamos em Deus, eles dizem. Somos despenseiros dessa graça. Ele diz, somos merecedores em receber essa graça do céu. Por isso podemos fazer maravilhas. Prossigamos. Para encerrar, mais um pequeno trecho de um texto de um dos autores. Ele diz, os tempos que precedem as maravilhas celestiais já estão demarcados por lutas. Notadamente, lutas íntimas, que se sobressaem a todas as outras, como turbilhões varrendo os solos dos corações. As terras do ser estão sendo vergastadas, né? Elas estão sendo mexidas, remoídas pelas erupções das dúvidas, pelas ventanias do desânimo, pelos terremotos do medo e pelas ameaças da deserção. Vou desistir, não aguento mais, estou sem coragem de ir para frente. Lembremos as advertências contidas nesses versículos e procuremos nos fatos destes momentos que infestam as páginas dos diários de notícias, não é? Apontemos e dizemos, eis a consolação, a consolidação dos avisos de Jesus lá no sermão profético. E não esquecemos de que o campo de luta, onde a vitória e a derrocada se definem, é no coração. Então a gente tem que aprender, estudar, entender, mas sentir. Então a gente tem que trazer daqui para cá. As guerras e as batalhas no mundo, em todos os tempos, refletem o desajuste do ser. Estamos vendo o que nós estamos vendo pelo desajuste, né, de cada um de nós. Dos desequilíbrios sociais apontam para a desorganização do sentimento. Reajustando-se o homem, reajusta-se todo o universo. O tempo, invariavelmente, como ferramenta divina de ajuste, conduzirá todas as coisas à sua adequação. Porque o Senhor nos informa que essas atribulações, esses rumores de guerras que atordoam e ferem os corações, não representam o fim. O fim é a inarredável vitória do bem. Então, eu termino com as palavras desse autor magnífico, que vem nos conduzindo com reflexões muito importantes nessa nossa trajetória, né? Dizendo que, como Jesus diz no sermão, não é o fim, não é? Essas ideias apocalípticas do fim do mundo, não é o fim do mundo, é o fim do homem velho, né? E o surgimento do homem novo, né? E que nós estamos, sim, fadados à perfeição. Foi para isso que Deus nos criou. A perfeição e a felicidade completa na ação do bem. Então, eu espero ter contribuído um pouquinho para que vocês possam ter coragem amanhã, quando levantarem da cama e refletirem um pouquinho sobre essas palavras, né? E poderem ter coragem e firmeza na presença desses amigos espirituais, né, que conduzem a cada um de nós, e dizendo, Deus está comigo, Jesus habita em mim e eu tenho então toda a força necessária para poder conduzir minha vida com as minhas dificuldades, com os meus sentimentos, não é? Porque Jesus nos espera lá no Monte das Oliveiras. Muito obrigada.
nós agradecemos a Márcia, né, pelas as reflexões, as palavras, todo esse incentivo, né, que dia a dia, para que nós consigamos vencer pelo bem, pelo amor, pela humildade, construindo a paz e a felicidade, né? É isso aí, para sermos pessoas de bem, para transformarmos o nosso mundo íntimo e melhorarmos tudo que nos rodeia, sendo espelho para que outras pessoas também possam fazer esse caminhar e vencer essa batalha íntima com Jesus e com o nosso Pai Criador. Obrigado, Senhor, nos abençoe como sempre e que erguemos a nossa cabeça para vermos as benesses de Deus todos os dias nas pequenas coisas. Obrigado, graças a Deus. Então, obrigado a todos também que nos acompanharam pela internet. Essa palestra vai ficar gravada, então quem quiser rever depois, pode acessar o nosso Facebook e o nosso YouTube. Obrigado, uma boa semana, um bom domingo e até a próxima. Tchau, tchau.